Olá, boa noite. Boa noite a todos. Que bom, sejam todos bem-vindos. Mais uma noite de estudos, mais uma noite falando de inteligência emocional, de gestão das emoções. Que gostoso! Que gostoso começar a semana falando de coisas boas, querendo melhorar. E nós estamos aqui. Que bom, sejam todos muito bem-vindos. E hoje é, para quem não me conhece, na verdade, eu sou a Melissa, muito prazer, e esse aqui é o nosso canal, o MPP, Autoconhecimento e Reforma Íntima, que tem o objetivo de divulgar a inteligência emocional, o autoconhecimento, claro, de fazermos nós melhorarmos, de fazer esse crescimento espiritual, crescimento emocional, essa transformação moral que tanto nós precisamos. E a inteligência emocional, a gestão das emoções, nos dá essa base. Muito boa noite, Nicole, Maria Helena, que bom, seja muito bem-vinda. Boa noite. E esse aqui, como eu disse, é o nosso canal. Já convidamos a todos, Nicole, Maria Helena, a curtirem aqui o nosso vídeo. Convidamos a todos também para se inscreverem aqui no canal. Com isso, vocês também nos ajudam a divulgar a inteligência emocional, nos ajudam a divulgar, não é? Esse conteúdo tão bom que faz bem para a gente, com certeza fará bem para as pessoas que nós gostamos. Muito boa noite, que bom! E depois, é claro, naveguem, depois da nossa live, naveguem para conhecer as outras postagens. E hoje é dia de bate-papo, é dia de gestão das emoções. E hoje está aqui conosco nosso amigo querido Carlos Henrique Vernier. Muito boa noite, Carlinhos. Que bom ter Boa você por aqui. Opa, que alegria. Boa noite, Melissa. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui no canal para a gente conversar um pouquinho, fazer essas reflexões maravilhosas diante do nosso comportamento, diante das nossas emoções, que parecem tão complexas, mas quando a gente estuda, quando a gente tem esse processo de autoconhecimento, a gente percebe que é uma viagem maravilhosa de se fazer. E é uma viagem que só nos traz crescimento, é uma maravilha. Né? Então vamos, né, dar início às nossas reflexões, que possamos aprender um pouquinho como que funciona os mecanismos emocionais e principalmente as estratégias de mudança de comportamento. Isso é o mais importante, né? Não Isso, muito. só conhecer as emoções, mas estratégia de nos tornarmos pessoas melhores. Não perfeitas, mas melhores. Sim, adorei, Carlinhos, isso mesmo. O Carlinhos é o nosso querido amigo, né, Carlinhos? É psicólogo, é mágico, é escritor, palestrante. Nossa, que bom, Carlinhos. E trabalha muito com essa parte de ansiedade, com essa parte das emoções. Nossa, será um bate-papo incrível mesmo, como a gente estava falando. E, Carlinhos, já convido as pessoas também a aproveitem que o Carlinhos está aqui, façam suas perguntas, os comentários sobre a gestão das emoções, o que vocês, né, têm curiosidade e também querem perguntar, né, o que você tem dúvida sobre a gestão das emoções, os comportamentos. E Carlinhos, hoje o nosso tema, né, como que as emoções, será que as emoções influenciam nos nossos comportamentos? Sim, e como, né? Uhum. Sem as emoções, nós não temos aí a questão do comportamento. Então, eu gostaria de falar um pouquinho, né, das emoções para a gente conhecer, né? Quais são as emoções básicas? Nós temos inúmeras emoções, mas a gente gosta de falar das emoções básicas, que são as primordiais, que são alegria, tristeza, raiva e medo. Quatro emoções básicas que essas se difundem, né, no nosso dia a dia. Tão interessante. E as pessoas confundem tanto, né, das emoções e dos sentimentos. Por isso que a gente sofre bastante, porque a gente tem dificuldade muitas vezes de separar o que é emoção, o que é sentimento. A gente vai observando que as emoções elas são passageiras e o sentimento não. Então, se a gente for parar para pensar, alegria, tristeza, raiva e medo são passageiros. Não que possam passar
no mesmo Uhum. dia, mas elas são momentâneas. Sim. E as emoções, a gente vai lá atrás nos nossos antepassados, porque nós temos a herança genética de lá. E para a gente aprender como que tudo se dá origem, e principalmente por uma emoção tão importante, que sem ela nós não estaríamos aqui, que é o medo. O medo é uma emoção fundamental, Uhum. que é de preservação da nossa vida. Se a gente não tivesse o medo, a gente não reagiria diante das adversidades. Por exemplo, se agora entrasse uma cobra venenosa no nosso ambiente, o que vai acontecer no nosso corpo? Você vê que toda emoção gera uma ação, um pensamento que gera um comportamento. Então, se Uhum. nós vemos uma cobra, nosso cérebro vai entender uma mensagem e vai produzir um neurotransmissor extremamente importante, que é a adrenalina, para o nosso coração bater mais rápido, por isso que dá aquele ataque cardíaco, para bombear sangue para as nossas pernas, para a gente fugir. Na pré-história, o que aconteceu com os homens das cavernas? Eles tinham duas funções básicas, que é se alimentar, né, e se reproduzir. Para alimentar-se, eles precisavam caçar, e animais extremamente maiores. Então, por isso que nós temos a reação de luta e fuga. Ou a gente Uhum. foge ou enfrenta. Isso é a questão do medo, que é extremamente importante. Tá? E do medo, ele gera ansiedade. E interessante que medo e ansiedade, nós temos os mesmos sintomas físicos. Né? Taquicardia, sudorese. Só que a diferença entre o medo e a ansiedade é que o medo é uma situação real e a ansiedade é uma situação irracional, que é algo que poderá acontecer e geralmente não acontece. Mas falando das emoções, alegria, tristeza, raiva e medo, por isso que é importante a gente conhecer, né? Ter esse processo de autoconhecimento para observar os nossos comportamentos. Porque toda emoção, ela gera um pensamento, e todo pensamento gera uma emoção e, consequentemente, um comportamento. A questão é a gente observar como que estão as nossas emoções, alegria, tristeza, raiva e medo, de acordo com os nossos comportamentos. Sabe, Melissa, as pessoas geralmente me perguntam no consultório, nas palestras. Eu sempre trabalho com adolescentes, trabalho durante muitos anos com os adolescentes, que estão os hormônios à flor da pele, e as emoções são extremamente mais intensas. Uhum. E chegaram perguntando: nossa, mas tem como a gente controlar as nossas emoções? Sempre falavam: nossa, tem como a gente controlar as emoções? Tem como a gente controlar a alegria, a tristeza, a raiva, o medo? E a resposta é não. Sim. As emoções, elas não são controladas. É impossível controlar as emoções. Mas as pessoas perguntam: como assim? Se o título da nossa reflexão é gestão emocional, como não podemos controlar as nossas emoções? Aí que está o segredo. Nós não podemos controlar as emoções, mas nós podemos controlar as reações das emoções. Sim. Né? Então, Uhum. nós temos direito, na verdade, nós temos o direito de expressar tudo aquilo que sentimos. A tristeza perante um luto, perante uma perda, a raiva de ser contrariado, de uma perda de um trabalho, de uma frustração. Precisamos colocar para fora, sim, aquilo que estamos sentindo, para não virar aí uma emoção somatizada no nosso corpo. Mas o que a gente não pode, por exemplo, no momento de raiva, agredir outra pessoa ou se autoagredir. A diferença é a gerenciar, aprender a controlar as reações das emoções, né?
Sim, sim, bem lembrado que você falou, Carlinhos. Isso, quando a gente fala bastante de controlar as emoções, não é controlar. Quando a gente fala de inteligência emocional, então a gente fala que então nós vamos ser inteligentes emocionalmente. Quer dizer, eu vou sentir, eu vou Sim. saber sobre as minhas emoções, mas eu consigo controlar a intensidade. Mas, É, né, o ficar com raiva, ficar triste, é lógico que não dá, né? Então, eu não vou mais ficar triste, eu não vou mais ter esses sim, sentimentos não saudáveis, não tem como. Mas eu é consigo muito impossível. bem, como você falou, a minha reação, com certeza. O meu comportamento eu consigo também, né? Sim. Isso, mas primeiro eu preciso ter, como você falou, eu preciso saber, preciso entender, não é, Sim. Carlinhos? E, Carlinhos, o Marcos também está por aqui. Boa noite, Marcos, seja muito bem-vindo. Ana Cláudia, oi, Ana. Boa noite. Oi, Nestor, muito boa noite também. O Luiz Gustavo. A Cidinha, oi, Cidinha. A Neuza, muito boa noite. Paulo Migues também, boa palestra, Carlinhos. Ah, tio Paulo, que alegria. Tio Paulo foi meu companheiro de hospital quando a gente fazia umas palhaçadas. Ah, que Foi uma legal, alegria, muito bom. que legal. O Luiz também está por aqui. Luiz Fortunato, boa noite. Num mundo tão individualista quanto o que vivemos atualmente, aquele indivíduo que demonstra sentimentos é visto como um ser diferenciado. Sim. É mesmo. E o interessante que a gente observa, ainda até no nosso mundo, nessa pandemia que estamos ficando totalmente adoecidos, né? Os casos de ideações suicidas aumentam, desemprego, lógico que tudo tem uma potencialização. E interessante que como isso vai interferir nas nossas emoções e no nosso comportamento. Mas tem uma coisa que precisamos compreender que nessa gestão, por isso que é importante o autoconhecimento, né? Então, conhece-te a ti mesmo, isso já desde o Sócrates. Eu Uhum. sempre faço duas listinhas com meus pacientes quando eles estão extremamente irritados com algum tipo de situação que é de fora, não só uma questão política, mas tudo isso que refere ao outro, que nos tira do eixo. Então, existem coisas que nós podemos controlar e situações que nós não podemos controlar. E tudo aquilo que posso ter o controle é tudo referente a mim. Eu posso controlar os meus pensamentos, né, as reações das minhas emoções, as minhas atitudes, aquilo que eu falo. Eu não posso controlar o comportamento dos outros, os pensamentos dos outros, as atitudes dos outros. E tudo, então, que se refere ao outro, se tira a minha paz, é algo de ser investigado, porque eu dou essa abertura, essa autonomia para o outro tirar a minha paz. Né? Não é o outro que tira, mas a gente que se permite. Então, sempre Uhum. falo, não, as pessoas ficam tão preocupadas com as atitudes dos outros que interferem nas reações emocionais, é preciso tomar cuidado. Né? Como que a gente dá essa abertura para que tire a nossa paz? É por isso que é importante a gente conhecer os nossos estados de ânimos, o porquê estamos alegres, o porquê estamos tristes, porquê estamos com raiva. Né? Não é simplesmente o porquê sim, o porquê não. Né? Tem todo um contexto, tem todas as situações. Como todo pensamento gera um sentimento, todo um sentimento gera um pensamento, né? Uma emoção gera um pensamento. É importante a gente observar situações prazerosas, que nos dá prazer, que nos traz alegria. Uma questão tão importante, porque nós temos, né, falando do campo da afetividade, nós temos a nossa memória afetiva. Se a gente for fechar os nossos olhos e pensar num doce de infância, automaticamente, o que vai acontecer? A gente vai trazer, até na nossa memória degustativa, olfativa, aquele gosto, aquele cheirinho, né?
Ou seja, tudo é possível a gente ter o controle das reações emocionais, né? Sim, sim, Carlinhos, muito legal o que você falou. Está tudo interligado, lógico, né? Somos um indivíduo integral. Então não dá para a gente separar o pensamento da emoção e do comportamento, não tem jeito. Sim, somos sim, todos interligados. E a questão também que o Luiz falou, que eu lembrei, né, que você foi falando, Carlinhos, as pessoas, para não sentir o medo ou para não sentir a raiva, nem a tristeza, o que eu faço? Eu anulo, né? Eu não quero sentir, então eu vou deixando Sim, ela para lá. E a emoção não tem jeito da gente deixar ela para lá. E ela vai ficando guardada aqui, né? E aos sim, poucos, e é a hora que a gente explode, né, Carlinhos? sim. Que aí chega uma hora que Ali, explode, a raiva explode, né? A tristeza, aí leva a depressão, que aí vai para o consultório. Então, sim, porque a gente vai acumulando e fingindo que ela não está aqui. sim. Porque, infelizmente, isso nos foi ensinado a não demonstrar os sentimentos. Eu vejo, né, na época dos nossos pais, avós, aquelas famosas frases: homem não chora, você está chorando para quê? Depressão é frescura, né? Eu vejo que adolescentes se automutilam e muitas vezes ouvem dos pais: isso é falta de Deus, isso é falta de visitar um hospital de câncer. Né? As pessoas falam: a pessoa está com depressão, vai visitar um hospital, o Amaral Carvalho, por exemplo, para ver se não. Né? Uhum. Infelizmente, a gente tem esse hábito de ficar comparando os sofrimentos. Eu não tenho direito de sofrer, porque tem pessoas que têm um sofrimento maior. Não é isso. Né? Eu sempre falo que sofrimento não é para ser julgado. Né? As pessoas precisam ser amadas e compreendidas e não julgadas. Interessante que a gente faz muito esse movimento do outro e, consequentemente, a gente faz com a gente. Sim. A gente se julga, a gente não acolhe. Uma das coisas que eu falo com meus pacientes é que a gente precisa acolher o nosso sofrimento com carinho e sem julgamento. Errou? Errou. Não tem como a gente olhar para o passado no sentido de refazer. Né? A gente olha para o passado com um aprendizado. Né? Quando eu sempre falo, vamos ressignificar, dar um outro significado, que é olhar aquele sofrimento, aquele passado sem dor, sem sofrimento. Eu costumo falar da cicatriz. Né? Todos que estão nos assistindo nesse exato momento deve ter uma cicatriz que, sei lá, um tombo, um machucado que teve no decorrer da vida. Uhum. Eu tenho uma cicatriz no tornozelo. Eu vou pedir para vocês que estão em casa agora, nesse exato momento, colocar a mão na cicatriz de vocês. E automaticamente, quando eu falo isso, para a gente colocar a mão na cicatriz, a gente vai lembrar do fato que aconteceu. Eu lembro da cicatriz que aconteceu porque eu caí na casa da minha avó e parti uma garrafa de leite. E doeu, fui no hospital, tomei ponto, lembrei do fato. Mas se eu coloquei a mão agora na cicatriz e não está doendo, porque isso foi há mais de 30 anos, né? Das nossas feridas emocionais é a mesma coisa. A gente vai lembrar do fato. A gente não vai esquecer, a não ser que tenhamos Alzheimer. Sim. Né? Vai. Só que a questão é, dói hoje ou não? Porque as pessoas falam, nossa, né? As mágoas do passado, a gente tem que perdoar. E as pessoas dão essa conotação que perdoar é esquecer. E perdoar não é esquecer. Né? Isso. Uhum. Perdoar é olhar sem dor. Né? Isso. Sim. Não tem como esquecer, não é, Carlinhos? Esquecer não. Fingir que não. Não é fingir, né? Tirar da sua memória. Não, mas é isso. É tirar. É lembrar daquele fato sem aquele sentimento ruim, sem a dor, Sim. sem, né, o sofrimento, sem a tristeza, a raiva, o rancor, a mágoa, tudo isso, é Sim. verdade.
né? Isso é Por isso que perdoar, né? eu gosto desse exemplo da cicatriz, né? Porque é nítido, fisicamente a gente sente assim, né? Sim, A gente olha para uma cicatriz, para uma cirurgia, olha, já cicatrizou, tem a marca, mas não dói, isso. Isso, né? é mesmo, muito bom, é mesmo. E aí o que fica? O aprendizado. Com certeza, é. O Paulo Migues, ele fala assim, Carlinhos, meu pai dizia para eu engolir o choro. Pois é, É, né? não é? Ou Carlinhos, hoje a gente vê até, a gente faz isso sem querer, porque Sim. como a gente foi criado, né? Então a criança está chorando porque machucou. Não, não machucou, né? Não precisa chorar, não machucou. Eu estou sentindo que está machucado, que está Sim, é doendo. verdade. E a gente fala, não, não está doendo. É, não está doendo na gente, mas está no outro. Nossa, interessante, legal que o tio Paulo está aqui. Eu chamo de tio Paulo das andanças do hospital. Eu lembro de uma das nossas atuações que era bem isso. Uma vez estávamos, eu acho que ele não vai recordar, que são muitos anos, que estava brincando, né, com uma criança, tinha 10 anos, 9, 10 anos. E a gente precisava sair do quarto porque a enfermeira ia entrar para fazer um procedimento, acho que aplicar uma injeção, né? Eu falei, então a gente vai se retirar. Eu perguntei se eu posso ficar no quarto, tá, dar assistência para a criança. Aí eu fiquei. Aí então, né, a enfermeira não se apresentou para a criança, tal, tal. E a avó da criança falou: olha, vai ser só uma picadinha, não vai doer. Eu falei, ué, vai, vai doer. Né? Mas a pessoa falou, como assim você vai falar que vai doer? Você pode ter que falar para a criança que não vai doer. Mas eu não posso mentir para a criança. Uhum. Eu posso falar, estou do seu lado. Se você quiser, você pode segurar minha mão. Quando doer, você aperta bem forte. Né? Isso, E é. nesse momento, às vezes, de ansiedade da criança, porque a criança vê uma injeção, ela começa a chorar, e a enfermeira até esqueceu de apresentar o nome dela. Eu fiz uma brincadeira. Falei, então a moça dos procedimentos vai fazer uma injeção, né? E, e as enfermeiras não gostam que a gente, né? E ela olhou para mim sério e falou, do que você me chamou? Falei, moça dos procedimentos, né? Como palhaço, tentava, né, utilizar de uma forma muito lúdica na Sim, época. lógico. Eu, eu hoje tenho amizade com essa enfermeira até hoje, com essa criança que hoje é jovem, né? 18, 19 anos, na época tinha 10. E interessante você ver, porque a gente, né, na época daquela injeção que falava, que a avó falava, não vai doer, mas vai. E qual que é o segredo disso? A gente não pode, a vacina não vai doer, se a gente cair, a gente pode chorar porque vai doer, né? Mas a gente pode se acalmar depois, Uhum. né? Aí é a famosa o exercício de respiração. Respira, inspira, segura e solta. Né? Para quê? Para a gente diminuir a ansiedade e, consequentemente, né, a gente vai ter, né, conseguir aí racionar, né, ter aí a racionalização. Para a criança, eu falava assim, né, cheira a flor e assopra a vela. É a mesma coisa, né? Só que para a É, criança a gente tinha uma maneira um pouquinho diferente. Ou seja, para quê? Para a gente, né, respirar, ter oxigenação do cérebro, para reduzir a ansiedade. Para quê? Para a gente poder racionalizar. E quando nós estamos com raiva, né, nós não conseguimos racionalizar. Por isso que a gente age muito por impulso. A gente não pensa para falar, né, uhum. depois a gente fala, putz, eu falei aquilo, eu mandei aquela pessoa para algum lugar, eu falei uma besteira e tem um arrependimento. Por quê? Porque a gente tem essa mania de, né, não agir, não pensar antes de falar. Né? Por isso que é importante, a gente reduziu, né, o grau de ansiedade, né? Por isso que a gestão emocional, né? Eu tenho a raiva, mas eu posso respirar, relaxar, para depois agir. Sim, sim, isso mesmo, Carlinhos. Isso sim, né? Eu gerencio as minhas emoções e com certeza eu controlo as minhas atitudes para não ficar pior ainda.
Principalmente na ansiedade, na raiva, né? Nessas emoções, Sim. com certeza. Aí fica. O Nestor, ele faz um comentário assim: entendo que um ser humano individualista é uma pessoa que necessita de ajuda profissional. Em sendo individualista, onde está suas emoções e sentimentos, essa pessoa não conhece seu ser. E ela não se... O individualista, né, Carlinhos? Gostei, o que o Nestor falou também, como o Luiz, ele não se conhece e o mercado, né, a história veio fazendo isso. Então, você tem que ser melhor, você tem que estudar, estudar, estudar. Você só tem que se preocupar com o seu racional, mesmo na escola, os jovens, a Sim. gente vê, as crianças. Então, ela faz um monte de coisa, faz balé, faz piano, faz natação, faz isso e aquilo, estuda, estuda, estuda. Mas e o emocional? Né? Não, ninguém pensa no emocional, mas e é isso que agora, de uns anos para cá, vem vindo, a gente vem falando de inteligência emocional, vem falando de outras coisas, sim, que a religião antigamente falava, com certeza, Sim. mas para as pessoas se olharem mais, tirar esse Sim. individualismo que deixa as pessoas assim, não é, Carlinhos? É verdade. Deixando com os consultórios cheios aí, né, para fazer terapia. Por quê? Porque a pessoa nem se conhece, né? Carlinhos, eu fiz na escola, eu pergunto para os jovens também, fala uma qualidade de vocês, o que você faz de bom? Tem gente que Verdade. fala, nada, não sei, eu não faço nada de bom. Eu falei, alguma coisa faz. Você tem que ter uma qualidade, tem que ter alguma coisa que você gosta de fazer, que faça bem. Sim. Ah, não tem. Né? Então, porque a gente só vê as coisas ruins, né? Aí você pergunta seus defeitos, eles falam uns 10 defeitos, mas as Sim. qualidades, então é o seu olhar mesmo, para não se tornar individualista desse jeito. E sem dúvida, principalmente essa questão do individualismo, eu vejo tanto nas escolas, né, no modo geral, né, uma cobrança tão grande da nossa sociedade. Né? Estava conversando ontem com uma colega, com uma amiga, né, e ela terminou o ensino médio há pouco tempo, está na faculdade, e quanto que cobram já a pessoa que está entrando no primeiro colegial, né? O aluno já entrou na sala de aula, primeira aula, qual que é a primeira palavra que eles falam? Vestibular. Uhum. Tem que passar no vestibular. Então, vamos prestar o Enem, vamos estudar para o conteúdo do Enem, não tem tempo para outras coisas, do Enem, vestibular, né? E tem que ser Sim. os tops, né? As faculdades públicas, universidades estaduais, públicas, federais, né? E essa cobrança, autocobrança, cobrança e mais cobrança, e as pessoas vão adoecendo, porque elas não se cuidam mais. Elas têm tanta cobrança de passar naquela faculdade, né? E muitas vezes naquele curso que geralmente elas não querem, né? Os cursos da moda, a medicina, a engenharia, né? São excelentes cursos, só que às vezes as pessoas vão mais por o que vai dar dinheiro, né? Sim. Do que o prazer, né? Pessoal, a satisfação pessoal. Interessante que você falou das questões das emoções, das qualidades. É o primeiro exercício que eu faço com meus clientes no consultório ou pós-palestras, os adolescentes. Eu peço para eles pegarem uma folha, dividir na metade. Eu quero que vocês escrevam nesse exato momento uma lista de qualidades, mas eu quero no mínimo 10. Eles param. Nossa. Mas eu não sei nenhuma. É. Eu não sei, né? Eles têm dificuldade de falar bem de si mesmo, né? Então Uhum. fala os defeitos. Ah, então uma folha só não dá. Uhum. É Alinhe, bem isso. né? Aí eu utilizo um recurso que eu tenho aqui, um baralho das emoções, sentimentos e comportamentos. Então, eu deixo eles 10, 15, 20 minutos raciocinando, né? Eu pergunto, você se considera um bom filho, uma pessoa estudiosa? E a gente vai trazendo. Mas nós temos muita dificuldade de falar bem da gente, de encontrar as nossas qualidades, de achar as nossas potencialidades. Né? Sim. Essa questão, né, que o Nestor falou do individualismo, né? Inclusive eu falava assim, que a gente, né,
O egoísta, o individualista, ele conjuga o verbo assim, primeiro eu, depois os meus e para os outros nada. Né? Esquece dessa questão do coletivo. Eu vejo nas escolas, em todas que eu passei, que falta esse investimento na gestão emocional, de mostrar para os alunos, né, aprender a lidar com as emoções, os sentimentos, não é só passar no vestibular, mas aprender aí como, né, se virar sozinho, é fazer um trabalho voluntário, levar os alunos para passar aí numa casa de crianças com câncer, num asilo, num orfanato, de desenvolver esse lado socioemocional, o social, que é extremamente importante. Que é isso que leva para a vida inteira. Sim, com certeza. É. O que a Maria Helena falou aqui, o autoconhecimento. Né? Como eu preciso do autoconhecimento, me conhecer para saber o que eu gosto, como você falou, né, Carlinhos? O que eu quero cursar? Já que todo mundo, eu entro na escola, você só ouve falar de vestibular, o que eu quero para minha vida? Porque é uma vida. Então, se eu não escolho a profissão que eu gosto, que eu me identifico, aí quantas pessoas a gente conhece que são infelizes? Sim. Ah, mas ganham bem, ganha, mas é infeliz porque não queria fazer aquilo, queria ter feito outra coisa. E a gente esquece que a vida inteira, como você disse, eu me conhecer e querer saber, querer fazer, né? Ter essa autoconfiança também. Eu gosto muito de um texto da Maria Teresa Maldonado, que chama assim: cada pessoa é um diamante que precisa ser lapidado. Nós somos um diamante que está em estado bruto, e essa lapidação, que é descobrir as nossas potencialidades, é trabalho de vida inteira. É para o momento da criança, para o adulto, para os jovens, né, para os adultos, idosos. Nós somos eternos seres em construção, a gente sempre vai estar se conhecendo, nos tornar pessoas melhores, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então, esse processo é extremamente importante. Porque a gente fala, né? A pessoa escolher uma profissão, ganha super bem, mas extremamente infeliz. Né? E a gente tem os opostos. A gente tem, né? A pessoa que vive numa vulnerabilidade social, que não tem condições, muitas vezes, para uma subsistência confortável, e é feliz. E uma pessoa que está morando numa mansão, e ela não sai do quarto porque vive dopada de antidepressivos, né? E isso, então, né, a depressão, a tristeza é inerente a qualquer ser humano, né? Todos nós somos, né, sentimos isso. Com Todos certeza. nós pensamos isso. É o ser humano, né, Carlinhos? Não escolhe classe social, porque as pessoas Não. gostam, mas eu queria ter tanto isso, queria ter aquilo. E nem sempre é assim. É assim. O Luiz Gustavo, ele fala assim também aqui, Carlinhos, que ele tem uma cicatriz no pé. A cicatriz não dói mais, mas o pé dói todo dia. Pelo acidente que ele teve. Então, A cicatriz não dói. a cicatriz não dói, mas o pé dói. Não, e quando ele fala assim, ele complementa, quando a criança sente que estamos seguros nós, ela se tranquiliza. Concordo com a questão de explicar a realidade para a criança também. Acredito que com a realidade é possível lidar, com a fantasia não. Não adianta a Sim. gente falar, como o Carlinhos falou, né? Não tá doendo, mas tá doendo, ela tá sentindo que tá doendo. Sim. A gente não pode esquecer que a criança ela precisa da fantasia. Né? A criança precisa desse universo infantil, dos sonhos. A gente não pode tirar isso dela. Mas a gente pode, lógico, introduzir na realidade, mas não deixar esse mundo bonito, esse mundo encantado da criança que O lúdico, é verdade. o lúdico eu acho que é sempre importante, porque principalmente para nós, né, adultos, porque nós temos a nossa criança interior que ela nunca morre.
Ela está lá, ela pode estar ferida, a gente precisa cuidar dela, da nossa criança interior. Mas a gente precisa desse lúdico, dessa fantasia, né? Que vai sempre estar vivo na gente. É verdade, a Né? nossa criança, é verdade, a nossa criança interior, quando a gente percebe que ela está esquecida, o mundo fica mais amargurado, não fica mais preto e branco, assim. Aí E, não, quando a gente lembra, como você fala, o Carlinhos, como trabalha com mágica, e a gente vê os adultos sorrindo, né? sim, Então os adultos sabem que é mágica, mas sorrindo e dando risada, é né? isso que é gostoso. Ele Sim. traz mesmo, né, a criança interior e você a gente sabe a realidade, a gente entende a Sim. realidade, mas você encara de uma maneira mais Uhum. feliz, eu acho que encara mais, Sim, é mais gostoso, é mais suave. verdade. Né? Eu gosto, né? Eu não preparei nada de mágica aqui, né? Mas assim, eu gosto da mágica porque a pessoa consegue interiorizar o conteúdo. Eu estou falando sobre o perdão, mas eu estou utilizando uma corda. Então a pessoa, Uhum. né, o adolescente, eu lembrava que ele associava algumas coisas, então fixava melhor o conteúdo, né? Então por isso que tinha essa questão do lúdico, né, para fixar a informação. Né? Sim, sim, e principalmente a criança, como você falou, lá no Sim, hospital, ela sabe que vai tomar injeção que não é legal, mas o né? lúdico disfarça aquilo, Disfarce. E né? como disfarce? Isso. Eu lembro de uma criança que a mãe falava assim: Nossa, minha filha espera desde as 8 horas da manhã, quando acorda vocês. E a gente chegava 7h30 da noite. Às 8 horas da manhã, ela já olhava no relógio e contava quantas horas faltam para os palhaços chegarem. Né? E eu lembro, né, o tio Paulo, né, é prova viva disso. Né? Eu tinha relatos de crianças que elas não queriam ter alta, porque tinha um momento do palhaço. Tá. Eu nunca, assim, a gente nunca imagina, né? Que é lógico que o hospital é um ambiente de estresse, de angústia, né, da hospitalização, e tinha criança que adorava tanto, né, o momento daquela 1 hora, né, de brincar, que não queria voltar para casa. Mas era o momento mais legal, porque, puxa, vai voltar para casa, vai rever os amigos, né? É, é mesmo. O Mas o Gustavo lúdico falou, Carlinhos, que ele não quis dizer o termo fantasia, né? Ele quis dizer o irreal, né? Como a realidade e o sim, irreal, né? sim, Já sim. falar a verdade, mas de uma maneira adequada, sim. Ah, Oh, mas sim. foi bom que a gente tocou nessa coisa da fantasia, que é tão bonito, no do lúdico. Sim, verdade. Não é? É assim. Carlinhos, É. o Paulo Migues, ele tem uma pergunta. Carlinhos, você acha que as pessoas podem mudar com algum tipo de sofrimento? Exemplo do que estamos vivenciando atualmente com essa pandemia? Obrigada, obrigada a você, Paulo, pela pergunta. Obrigado. Tipo, verdade. Sim, nós podemos. Né? Mas é Uhum, interessante que nós, seres humanos, nós temos dois caminhos para aprender. Ou nós aprendemos pelo amor ou pela dor. E, geralmente, nós, a maioria, escolhemos aprender pela dor. Né? Interessante a questão da pandemia trouxe muito esse olhar nessa questão do isolamento, e o isolamento é esse olhar com a gente. Né? Então, antes a gente fala, nossa, eu vou estar, estou isolado em casa, em contato com as pessoas, com os filhos, meus pais, parentes, e a gente está convivendo diariamente com a gente começa a analisar, perceber, né? Nossa, eu sou assim, uhum, eu sou tão explosivo assim, né? sim. A gente começa a ter essa percepção. E sim, a gente consegue mudar a grande maioria das vezes pelo sofrimento. E a gente observa que nós estamos nos cuidando mais. Mas se a gente for observar que nós estamos tendo tanto essa questão do autocuidado, que a gente não sai sem máscara, né, sem levar o álcool gel, isso é um cuidado, a gente já está se Uhum, cuidando. Ou seja, há uma mudança de comportamento. Interessante que quando a gente fala de mudança de comportamento, que é um hábito novo que se instala, que a gente, né, há estudos, né, não sei se são comprovados, que demoram aí aproximadamente de 21 a 30 dias para instalar um hábito novo. Né?
Então, nós precisamos interiorizar um hábito, né, de mudança de comportamento. Precisamos nos cuidar. Quando a gente está nesse momento de cuidar da gente, a gente consegue cuidar do outro. A gente só cuida do outro quando a gente está legal. Sim. Né? Desse Uhum. autocuidado. E é um movimento esse, né? Só que é aí que tá. Tem um livro que chama Os Anjos Bons da nossa Natureza, do Steve Pink. Ele fala o quanto que a violência diminuiu. A gente para e fala, puxa vida, Uhum. nossa, a violência aumentou, está tendo tantos casos assim de violência, etc. É que a gente observa muito que a mídia, as redes sociais pregam do negativo e não do positivo. Então as pessoas falam, nossa, mas a sociedade não muda, a gente dá ênfase, né, na psicopatia da pessoa que matou não sei quantas, e a gente esquece Uhum. de olhar para aquilo que está acontecendo do lado de bom. E a gente foca, né, a gente coloca, né, eu costumo falar que a gente coloca lente de aumento nas barbáries, nas notícias ruins, e a gente coloca uma lupazinha, né, uma lente de Uhum. diminuir naquilo que, Sim. de bom que está acontecendo. E a gente fala, puxa, mas as pessoas não mudam. Mudam, é que a gente não consegue enxergar. Porque a gente só dá ênfase naquilo que é de ruim, né? Eu gosto muito daquela página Razões para Acreditar, que só coloca notícias boas. Isso. Existem Sim. tantas notícias boas que estão acontecendo, a gente não observa, e a gente fala, nossa, está acontecendo tanta maldade, mas não, tem muita coisa boa, mas não é divulgado. Sim. Então nós podemos mudar pelo sofrimento. Na verdade, o sofrimento vai para a gente despertar, né? É que a Não tem gente como escapar, né? não tem. Ou se, porque se a gente não mudar, Carlinhos, a gente continua no sofrimento, né? Se eu não mudar minha Sim. atitude, meu pensamento em relação ao que está me fazendo sofrer, eu vou continuar sofrendo, eu vou continuar. Oi, boa noite, Silvana. Que bom que você está aqui, não é, Carlinhos? Sim, Então, eu preciso mudar. O sofrimento vem para dar aquele chacoalhão na gente e falar: ó, sim. tá na hora. É a mesma dor, né? É. A mesma dor física. Então, se a gente come muito, se come muito chocolate, muita coisa gordurosa, começa a doer o estômago, você fica depois com dor de barriga. É a Uhum. dor, que é um sinal que, ó, Sim. precisa mudar alguma coisa. É, a gente E isso precisa é a sair da mesma zona de coisa. conforto. É, Sim, precisa isso sair não. da zona de conforto. E, né, Isso. e a gente não sabe por quê? Porque dói sair da zona de conforto. Né? E dói. Dói, né? Mesma coisa que você falou, né, Andressa? Né? Quando nós comemos muita gordura, muito chocolate, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar a nossa alimentação. É tão gostoso comer uma pizza de chocolate, um É, hambúrguer, e a gente só vai passar pela salada, pelo arroz integral, não sei, e, né? Não é tão é, saboroso, é. né? Não, Mas e a gente esquece, né, Carlinhos? A gente só lembra depois, naquele momento que tá a dor, o sofrimento. Aí passou a dor, passa uma semana a gente faz de novo. São os nossos hábitos que nós não mudamos. E é sim, isso que tem que mudar. É porque. E não é que é tão, nossa, que a gente fala da reforma íntima, ai, parece que é aquele martírio. Não é aquele martírio, é porque o Carlinhos falou, a gente está na zona de conforto e está gostoso. Mas para sim, sair da zona de conforto, eu preciso mudar. E como sim. o Carlinhos também mesmo disse, não é uma vez, duas, não é, Carlinhos? É uma atitude que eu vou fazendo sempre para isso virar um novo hábito. Sem dúvida. E principalmente a questão da atividade física, a Sim. questão da alimentação, é tudo, né? É como, né, a gente fala, poxa, escova dente. A gente escova dentes todos os dias, porque senão, o que acontece? Fica com mau hálito. Se a gente não toma banho todos os dias, a gente tem odores, né, ruins, né? A questão dos hábitos, né? Principalmente eu falo na questão da depressão, a gente está com uma tristeza constante, né? Um sofrimento muito constante, mas a atividade física é extremamente importante, um exercício fundamental para o combate à depressão. E o que a gente precisa fazer? Começar, É. né? Ah, mas
Como que eu vou começar? 15 minutos por dia. Mas um dia sim, um dia não, até se habituar, né? Então é uma questão de nosso esforço sair, né? Lógico, desse processo da nossa zona de conforto que nos incomoda, mas quando a gente começa a fazer isso com certa insistência, certas, digamos, constância, Uhum. isso vira uma atividade prazerosa. Sim, sim, com certeza. E a pandemia, gosto porque se a gente for analisar, Carlinhos, né, como o Paulo perguntou, nós crescemos na pandemia. Quanta coisa nós percebemos que nós podemos fazer, nos adaptar às situações Sim, e conviver melhor, como o Carlinhos disse. Ah, eu percebi, nossa, como eu explodo, né? Como eu sou uma pessoa é, que estou sempre reclamando. Nossa, tem aquelas pessoas que só reclamam, reclamam, reclamam. Meu Deus! Aí nem você se aguenta. Você fala, nossa, verdade. não preciso, nem eu me aguento, tanto reclamar. Então É. aí você vai melhorar, você tem que falar, opa, preciso parar. Pronto, isso é um autoconhecimento. Você percebeu Sim. que nem você aguenta. E a convivência com a família que melhorou. Então, como o Carlinhos viu, como a gente foca, nós seres humanos temos a tendência de focar no negativo. Então, se a gente começa a focar no positivo, né, trazer a Uhum. criança interior para a nossa É. vida, que é ver as coisas positivas, ver a coisa assim com esperança, com alegria, com Uhum. vontade de que caiu, levanta que vai dar certo, né? Aquela criança querendo aprender a andar de bicicleta, caiu, levanta, caiu, levanta. Uhum. É isso que temos que trazer para o ser humano, mas para o adulto, mas a gente vai Sim. crescendo, nós vamos perdendo Vamos, até essa vontade, né? Boa noite, Davi. Boa noite, Davi. Verdade, a gente perde essa vontade de querer, né, sair dessa zona de conforto. Interessante descobrir também essa pandemia, o quanto que está sendo importante também para a gente se reinventar, né? De descobrir novos hobbies, Sim. novas atividades prazerosas, né, que a gente, né, no entanto, sei lá, saía para trabalhar, 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 e, né, no início da pandemia, né, com o isolamento, nos obrigou a se reinventar, né? E descobrimos também atividades maravilhosas, algumas pessoas, né, se redescobriram pela arte, Sim. por outros caminhos, né? E, e isso só é possível através do autoconhecimento. É, é. E como você falou, se reinventar. Então, não dá para fazer o que a gente fazia antes? Não dá, mas dá para fazer outra coisa. Sim, E continuamos aqui, tá tudo bem. E a questão de encarar tá tudo bem. E é, depois volta, se der para estamos fazer. vivos. Isso, sim, com certeza, Carlinhos. Eu acredito sim. E quantas coisas estão boas por aí, mas basta, como você disse, o foco. Aonde Uhum, é está o o meu foco, foco? é o E qual objetivo. emoção também eu deixo me guiar mais, não é, Carlinhos? É. Porque você falou muita tristeza, tristeza, né? Aí gera depressão. Então, quando eu me percebo que todos nós ficamos tristes, é lógico, em algum momento, mas o que eu não Uhum, posso, eu preciso perceber se eu estou ficando esse triste todos os dias é. e saber o que eu faço para mudar isso, para melhorar isso. Como eu faço É. para eu sair dessa tristeza? Sim, porque assim, a gente está alimentando, né, um bichinho chamado. Hoje, nós temos esses bichinhos, né? Alegria, tristeza, a gente alimenta todos os dias. A gente Isso. está alimentando mais qual, né? Uhum. E uma coisa que você falou, né, de ver o lado positivo, eu acho tão fundamental, eu trabalho muito por essa questão, mas eu também gosto de pontuar com muito cuidado, porque as pessoas acham que a gente, né, nessa motivação, nesse olhar positivo, a gente fala, nossa, mas não é um olhar de poliana? Não, não é um olhar de poliana, né? É um Sim, olhar realista com sim, esperança, né? isso. E sem a gente, sem esperança, né? Tem como aquele psicólogo, né? Viktor Frankl, que ele sobreviveu ao campo de concentração Uhum. nazista, né? Ele criou a logoterapia, né? Em busca do sentido, a gente tem que ter um sentido para a nossa vida, né? Qual que é o nosso sentido? Interessante que o nosso sentido eles não podem
estar voltados para coisas, para algumas pessoas, para algumas coisas que podem ser aí as nossas carências emocionais, né? O outro, eu dependo afetivamente do outro, né? Aí a gente tem que olhar com cuidado as nossas Sim. emoções, né? Que aí tem a questão das paixões, né? Os relacionamentos afetivos, que vai ser um tema para o próximo encontro. E por que estou muito triste, muito deprimido? Será que o sentido da minha vida está no outro ou está na busca de eu ser uma pessoa melhor, né? Então tem coisas distintas que é para a gente ter um foco, um olhar com carinho, né? Uma coisa que eu gostaria de falar, né, dessas nossas emoções, sentimentos, que nós temos os pensamentos funcionais e os disfuncionais, né, que são as nossas distorções cognitivas, que a gente precisa aprender a olhar com carinho a nossa realidade sem distorcer, né? Geralmente as pessoas que estão deprimidas têm uma baixa autoestima, ele não tem uma percepção positiva de si mesmo. Uhum. Geralmente os adolescentes, né, eu vejo pela minha experiência com adolescente, eu sou insuficiente, ninguém me ama, eu sou feio, eu sou lixo, e por aí vai, né? Isso. Tem uma distorção totalmente negativa, né? Eu costumo usar o exemplo do óculos. Eu tenho miopia. Se eu tirar o óculos, qualquer letra aqui, né, frase, eu não enxergo nada. Isso quer dizer que eu sou incapaz, que eu sou burro e eu não sei ler? Não, significa que eu tenho um problema visual, chamado miopia, astigmatismo, Uhum. e se eu colocar o óculos, isso vai estar corrigido, né? Então, vou conseguir ler. Aí, as distorções cognitivas, que são as distorções dos pensamentos, são a mesma coisa. A gente precisa colocar um óculos mental Uhum. para olhar com mais carinho com a realidade. Olha, não é que eu sou lixo, é que eu não consigo ver o quanto que eu tenho de potencialidade, mas para isso eu preciso me conhecer, conhecer as minhas emoções, meus sentimentos, as minhas carências, onde eu estou investindo meu tempo, né? A gente fala, eu sou, né, um lixo, né? Principalmente essa questão, eu falo muito essa questão do adolescente, né? Porque é o ócio, gasta-se muito tempo no celular, no jogo, ou sem fazer nada, trancado no quarto, e não consegue descobrir atividades prazerosas. E nós adultos também, né? A Sim. gente não consegue olhar para as outras áreas da nossa vida, porque a gente fica focado em uma coisa só, ou muitas vezes no ócio, né? Isso. E a gente pega esse foco, como você falou, né, da miopia. Então, eu sou assim, eu sou isso. Não, você não é isso. Né? A gente se reduz a, eu sou desorganizado. Não, você está desorganizado, mas você não é só a desorganização em Sim, pessoa. Não, você é um complexo, né? Um ser humano tem outras qualidades e outras imperfeições, não só isso. E a sim, gente foca, né? Eu sou um lixo, eu sou isso. Não é, é, né? Não, nós estamos assim agora, né? Então, uhum, eu estou depressivo, não, né? Eu sou, não, você não é, você está agora, mas você pode estar sim, não ser. sim. A gente se rotula demais, né? A gente coloca Isso, se rótulo, rotula, isso. né? Isso é um perigo, né? Porque as pessoas chegam tanto no consultório, nas escolas, meu filho tem isso, meu filho é assim, Uhum, super, né? E esse rótulo, né, machuca muito. E as pessoas vivem, se escondem, né, atrás de um rótulo que não, aí tem essa dificuldade de se enxergar como que é realmente, porque ele só viu a vida inteira um rótulo, né? é verdade. Nossa, é bem lembrado. Nossa, como é importante, Carlinhos, principalmente para as crianças. E nós rotulamos os nossos filhos sem querer, porque a gente Sim. fala isso mesmo, chega, não, ó, ele não sabe nada mesmo, não vai aprender, não vai, olha, Uhum. né, ele não serve para nada. Então, a criança cresce ouvindo que ela não serve para nada. O que que ela acha da Uhum. vida dela? Sim. Que ela não vai servir para nada. É incrível, mas nós rotulamos isso. A gente tem que prestar atenção em nós
Como Sim. nós nos rotulamos, nossa, e principalmente nas crianças. E a gente fala, né? Ai, você é uma peste, você é isso. E É, pronto, a criança fica com aquilo, eu sou uma é, peste, né? Eu não paro quieto, pronto. sim. Tudo que a gente fala, não é? O Davi fala, estou gostando dessa live, está me deixando mais calmo. Bons assuntos, que bom. Todos nós, Davi, É estamos ficando mais calmos, né, Carlinhos? verdade. A gente vai conhecendo, né? Aquilo que nos acalma, aquilo que deixa, né, a nossa vida mais tranquila e mais segura. Interessante que quando, né, o pessoal pode acessar depois meu áudio de auto-hipnose, eu sempre falo que a gente precisa estar mais seguro, relaxado e mais tranquilo, cada vez mais relaxado, tranquilo e mais seguro, porque só assim a gente vai conseguir pensar e decidir escolher o melhor caminho. Sim, sim. E quando a gente vai absorvendo e entendendo, não É, é, sabe, Davi, né, como a gente vai entendendo os nossos sentimentos, entendendo por que isso acontece, ai, parece que vai clareando assim as coisas dentro de nós e aí sim, de verdade, a gente vai ficando mais calmo porque a gente vai vendo a direção. É muito interessante. E sim. o Luiz Gustavo, Carlinhos, ele tem uma pergunta. Vocês acham que encontrar uma ocupação que tem como protagonista o outro pode contribuir para o desenvolvimento do autoconhecimento dos jovens de hoje em dia e o autoamor? Sem dúvida, sem dúvida alguma, né? Como que é? Ele falou É a caridade. do... Põe de novo, Gu. É que acha encontrar uma ocupação que tem como protagonista o outro pode Sim. contribuir para o desenvolvimento do autoconhecimento. Nossa, quando você faz uma caridade, quando você faz algo para o outro, né? Nossa, a gente se sente muito bem. Muito. Isso é muito bom, porque a gente, quando a gente, né, porque assim, se a gente vai observando, se a gente faz alguma coisa em prol do outro, quem sai mais beneficiado somos nós, né? Assim, pelo trabalho de doar, a gente recebe mais do que doa, pelo menos nessa concepção que eu acabo tendo. Eu lembro que quando eu ia brincar lá com as crianças como palhaço no hospital, e eu já levei adolescentes, né, na Casa Ronald aqui em Jaú, há alguns anos. E esse movimento de empatia é muito bacana, que a gente ajuda, mas a gente é ajudado. E a gente tem esse olhar para o outro, né? Eu acho que é fundamental. Eu acho que principalmente os jovens, adolescentes, né, na minha opinião, que deveria ter aí uma matéria obrigatória nas escolas de voluntariado, de fazer aí uma vez por semana ou a cada 15 dias, levar esses jovens aí, essas crianças, para uma ação social. Né? Uma ação social não é só, tipo, arrecadar um alimento, não, é dar algo de si, né, Uhum. para o outro. Né? Uma conversa, um diálogo, uma atenção, né? Extremamente importante. Eu acho que se fizéssemos essa ação social, né, essas crianças, adolescentes, quando se tornariam adultos, iam levar isso. Né? Lembro do filme, não sei se você já assistiu, A Corrente do Bem, né? Sim, Onde o professor fala de uma atitude que você tem, leva para mais três pessoas, que mais três pessoas é uma corrente do bem. Então a gente tem que multiplicar aquilo que é bom, né? É que, infelizmente, como eu já disse, né, o bom não dá ibope, o bom não chama a atenção da mídia, das redes sociais. Né? Infelizmente, uma foto de um corpo, de um, de um adolescente, de um jovem seminu, leva mais curtidas do que uma foto de uma pintura, de uma ação social. Né? Infelizmente, isso acontece. Por quê? Porque é isso que chama atenção. A gente tem que trabalhar ao contrário, né? uhum. Aquilo que é positivo, aquilo que nos acrescenta, que não é somente o estético, a beleza física, e sim a ação que a gente faz para os outros e perante a vida, né?
Com certeza, isso só muda quando nós mudamos. Nós, cada um de nós, Sim, escolhemos mudar o foco e, como pais, como os adultos, ensinamos para as crianças, para os jovens, os adolescentes, qual é a diferença, qual é o foco que eu quero dar na minha vida, o que eu deixo me influenciar. Eu é, acho muito importante, sim, nós ensinarmos isso. Primeiro, a gente tem que, claro, ter esse autoconhecimento, que é prestar atenção no que eu deixo me influenciar, qual é o meu foco, se é no sim, bom ou não tão bom assim, ou não saudável, e assim eu ensino. E assim todos nós fazendo, com certeza, sim. nós vamos mudar, nós vamos melhorar, com certeza. É. E Nós principalmente com estamos nós nesse pais, né? despertar. É. E principalmente com nós pais. Eu lembro do meu colega, do psicólogo do Rossandro, ele fala assim, que o exemplo ele não é a melhor forma de se educar, é a única. Então, para pais, né, como que a gente vai educar melhor os nossos filhos emocionalmente, né? Uhum, Sendo adulto emocionalmente educado, né? Que o nosso sim, filho, ele, né, os nossos filhos, eles não vão prestar atenção nas nossas palavras, e sim nas nossas ações. vão, vão mesmo. Porque E a gente Carlinhos, escuta, né, na infância, lá, né, a gente tem aquele, os adultos, os idosos, eles tinham, a gente tinha aquele mito, né, um dito popular, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não existe mais, não, né? Não é mais um modelo de se educar. Então, né, a gente não. precisa reavaliar tudo isso, né? Sim, com certeza, não, não mesmo, Carlinhos. Ah, você pode falar, mas seu filho está prestando atenção se você faz o que você está falando. É, E aí ele vai questionar, por que que ele vai fazer se nem você faz? E sem as crianças dúvida. falam, mas como? Então, não tem sentido. Eles E, prestam atenção, sim. nossa, e os pais têm uma grande dificuldade de lidar com crianças e adolescentes questionadores. Quando a criança questiona, quando a criança pergunta, mas por quê? Mas por que tem que ser assim? Né? Os nossos pais, nós viemos aí, uma educação, os nossos pais vieram uma educação é porque sim, está tudo certo, não questiona, não fala nada. Uhum, Né? É uma geração que, né, tem uma dificuldade de lidar com esses questionamentos. Né? tem. Ai, tem sim. E Carlinhos, o Nestor comentou aqui que ele conhece o Hospital dos Palhaços. O trabalho, desculpa, ele conhece o trabalho dos palhaços que vão aos hospitais, asilos, casas de tratamento de crianças, né, com câncer e no CAPS. Esse é o remédio milagroso na vida desses pacientes. Com certeza. O Nestor é de Marília, o Carlinhos, Oh, junto, né, com o Paulo aqui, o Paulo também faz, como você falou, fazia, né, faz, Carlinhos? como faz? Faz, que legal, muito legal. Nossa, as crianças amam mesmo. Todos, os idosos, todos. Ah, sim. Todos, é um trabalho lindo, de verdade. Parabéns a Paulo também, que faz aqui. É um trabalho lindo mesmo. Carlinhos, nossa, nosso bate-papo passou muito rápido, Sim. muito rápido. Ah, e eu agradeço também, Carlinhos, ao Márcio Pereira Souza e o canal das profissões também, que se inscreveram aqui no Oh, canal. bom. Agradecemos a todos, se inscrevam no canal, que estamos sempre falando de inteligência emocional, de autoconhecimento. Curtam o nosso vídeo, nossa live de hoje, compartilhem, porque, claro, se fez bem para a gente, com certeza fará bem para outras pessoas, e com isso nós ajudamos a divulgar bons conteúdos, que é o que a gente sempre fala aqui, vamos divulgar boas mensagens. Então, nos ajudem a divulgar, porque é um compartilhando, se inscrevendo sim, porque a rede social entende, é tudo números, né? São números, Sim. não tem como fugir dos números, então, sim, eles entendem que é um bom conteúdo, que é um bom conteúdo para todos, e assim eles divulgam. Então, agradecemos muito as inscrições, aos comentários de hoje, a participação de todos. E eu queria deixar aqui, Carlinhos, a rede social do Carlinhos, os contatos. O Carlinhos tem no Facebook, no Instagram também.
Isso. Esse daqui é minha Isso, página profissional, né? Psicólogo Carlos Henrique Vanier. É só curtir, tá? isso. Curtir aqui, tá? E o Instagram? Instagram, @Carlos Henrique Vanier. Aí vocês vão também Isso, ver na minha bio, né? Só seguir, isso. Só tá? seguir. E ali tem uma página, né? Ali, isso, que é bem Onde legal. você tem meu telefone, meu contato, WhatsApp, vocês vão receber gratuitamente aí meu livro, meu e-book, que é Procura-se Pessoas Ansiosas, que eu falo sobre a psicoeducação da ansiedade, totalmente gratuito, e também um áudio de redução de sintomas de ansiedade com auto-hipnose, tá certo? Muito interessante. Eu tenho um canal no YouTube, que é só procurar no meu nome é Carlos Henrique Vernier, tá? Faz tempo que eu não utilizo, né? Né, mas tem algumas coisas legais lá também. Que legal. Olha lá. Carlos Henrique Pronto. Vernier Psicologia, Gustavo tá? já achou também. Muito legal. Que bom. Isso. Então, é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, Paulo. Nós que agradecemos. Paulo está mandando um Super abraço obrigado. também. Um abração. Muitas saudades, viu? Saudades desse povo maravilhoso. Ai, que gostoso, não é? Vamos marcar outras também, né, Carlinhos, de novo, com Vamos sim. certeza. Marcamos de novo. Agradecemos a todos pela noite de hoje, pelo nosso bate-papo. Carlinhos, muito obrigada. Muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Obrigada. Até a próxima. Uma ótima noite a todos. Obrigado, gente. Tchau. Boa noite. Abraços.